Saí um pouco da minha zona de conforto, vim aqui para a área externa para fazer desse vídeo mais um bate-papo do que o próprio vídeo em si. Acho que nesse formato possa ser muito mais natural para mim e para você que vai me ouvir. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu consegui me conectar com o propósito do meu trabalho e, a partir daí, construir a minha marca pessoal com a ajuda do Ikigai. Eu sempre tive uma busca incessante sobre o porquê de eu estar aqui nesse plano, nesse planeta, do que eu vim, o que eu poderia trazer de dentro de mim para transformar não só a minha vida, não só ter reconhecimento e retorno financeiro. A área externa tem disso, né? A gente segue o fluxo. Ter um retorno no na minha área financeira, mas fazendo algo, tudo isso voltado ao trabalho, né? Fazendo algo que realmente eu me conectasse com a minha essência, que fosse ali uma tradução do que eu realmente sou, fazendo com que outras pessoas pudessem, através de conhecimentos que eu adquiri com a minha jornada, também se desenvolver de alguma forma. Eu sempre acreditei que um trabalho, quando realizado com amor, com alegria e com muita naturalidade, é muito mais propenso a dar certo do que aqueles que a gente se força e se desgasta e que a gente precisa se desfazer de quem nós realmente somos para poder atingir ali uma meta e um objetivo simplesmente, puramente para adquirir o retorno financeiro. A curto prazo, quando somos jovens, isso funciona muito bem. Mas quando eu fui chegando ali, próximo aos 40 anos, essa questão com o trabalho e o ganho financeiro começou a ressoar dentro de mim como algo que eu precisava mudar. Eu tinha muito reconhecimento na área que eu trabalhava, já era gerente de marketing, já tinha construído uma carreira bem consolidada, mas faltava dentro de mim um porquê, um algo maior, aquele algo que a gente acorda com mais tesão, sabe, de fazer. Um propósito mesmo com relação ao trabalho, tá? Eu não acredito que a gente tenha um único propósito na vida. Todas as nossas áreas de relacionamento, áreas que a gente possa se desenvolver, têm um propósito. Tem um propósito da área espiritual, tem um propósito em ser amiga, tem um propósito em ser filha, tem um propósito em ser companheira. Todos os campos da nossa vida têm um propósito, mas o propósito relacionado ao meu campo de trabalho sempre foi uma busca que durante muitos anos eu me senti sinceramente ali desorientada e perdida, sem ter aí essa conexão com o que eu poderia fazer de melhor para esse plano, né, para esse universo. E através de um mergulho muito interno, foi ali com a ajuda da terapia, foi ajuda com muita ajuda de perguntar às pessoas ao meu redor o que essas pessoas viam que eu fazia com mais naturalidade. Foi uma um mergulho mesmo meu de conseguir entender como eu funcionava melhor, fazendo o quê, contribuindo com o quê, com o outro. O que que eu fazia nas entrelinhas e quando eu não estava em ativa, que eu pudesse usar também para influenciar e potencializar o meu campo profissional. Foi aí que eu comecei a juntar algumas peças do meu quebra-cabeças. Uma delas era que eu sempre fui muito observadora. Desde pequenininha, na casa que eu morava, tinha como se fosse um parapeito, assim, parapeito em cima da entrada da garagem, uma mini laje em cima da garagem.
E eu ficava sentada ali, sempre com um caderno de desenhos, observando as pessoas que passavam e tentando reproduzir o que eu capturava visualmente, né, dessas minhas observações. E também ficava muitas horas observando um primo meu que era pintor fazer ele seus quadros. Isso bem pequena. Enquanto eu observava ele pintar os quadros dele, ele tinha uma coleção enorme de gibis da Turma da Mônica. E eu ficava ali folheando. Para mim aquilo era um deleite, assim, observar ele construir algo através da pintura, enquanto eu, criança, me nutria ali daquelas cores, era mais dos formatos e dos desenhos do que da história em si, porque eu acredito que nessa época eu nem sabia ler ainda, ou estava aprendendo. Mas o observar a arte, para mim, sempre foi muito conectado com a minha natureza, né? E ao longo desse mergulho interno, eu falei assim, caramba, tá aí. Eu sempre tive muito contato o meu lado criativo. Por que não usar ainda mais essa ferramenta para o meu trabalho? Isso foi uma conexão. Uma outra foi o ouvir. Eu sempre, quando pequena, ficava embaixo da cozinha, da mesa da cozinha, observando a fofoca ali, os comentários das minhas tias, sempre das pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de estar entre pessoas mais velhas para entender melhor a dinâmica da vida, aprender com essas pessoas. Então, o ouvir, para mim, também sempre foi muito ativado. Essa percepção do comportamento, das histórias. Ouvir uma história, para mim, era um deleite também. Principalmente aquelas histórias que tinham aqueles pontos altos, sabe? Aquelas transformações. Eu sou de família de mineiro, então contar histórias para o mineiro sempre foi algo muito especial, aquele momento. Então, minha família tinha muito disso e foi algo que eu fui construindo, essa percepção da audição. E aí, quando eu cheguei à parte adulta, eu percebi, agora nessa minha análise, né, eu percebi que algo muito natural era, enquanto eu estava em algum restaurante, por exemplo, algum bar, eu sempre fiquei observando o que as pessoas comentavam, que as pessoas estavam conversando entre si. Não para bisbilhotar, mas também, mas para entender o comportamento. Sempre andando de ônibus, por exemplo, nos trajetos para ir de um ponto a outro, eu observava, eu ouvia, observava também o que as pessoas olhavam no celular. Isso foi algo que eu sempre fiz muito, essa observação do comportamento de consumo das pessoas. E também do corriqueiro ali, do burburinho, né? Então essa minha escuta sempre foi muito ativada. Quando eu comecei a elaborar não vou falar muito bem elaborar, mas montar, reestruturar o que já tinha dentro de mim para poder organizar fisicamente a minha marca, eu fui juntando essas peças. Criatividade, a escuta, o meu mergulhar para o meu autoconhecimento, eu trouxe também para a minha marca. E eu fui usando diversas ferramentas para me dar ainda mais clareza sobre palavras que pudessem se conectar com aquilo que eu já tinha identificado como característica inata minha, o meu normal, né? A minha normalidade, a minha estranheza também. E foi nesse mergulho de buscas eu conheci o Ikigai, que é uma ferramenta muito potente, onde eu consegui, de fato, extrair ali respostas sobre... Ficou muito claro, ficou muito óbvio que tudo que eu antes já havia conectado no meu quebra-cabeça ficou assim, traduzido.
muito claro, ficou tudo muito claro através do Ikigai, que é uma cultura japonesa onde se acredita que nós conseguimos sim identificar e viver com muito mais felicidade quando a gente se conecta com o nosso Ikigai, que é o propósito maior de todo ser humano, que é ser feliz e fazer com que o que a gente faz possa não só nos deixar feliz, como deixar pessoas que precisam daquilo que a gente tem de melhor felizes também através do nosso serviço, contribuir para que todo o ecossistema se conecte, fazendo assim a gente contribuir para o nosso eu e para o eu do outro, deixando todos e o ambiente ainda mais felizes. Foi uma conexão de de um propósito que já havia em mim e que eu achava que eu fosse encontrar em respostas externas, mas não, eu já tinha entendido quais eram as minhas próprias respostas, ele só fez interpretar aquilo que eu já tinha me conectado. E eu trouxe essa ferramenta poderosa também para agregar ainda mais na mentoria, onde eu ajudo outras mulheres a terem esse mergulho interno para construir uma marca pessoal com essência, porque eu acredito que cada mulher tem uma história única e essa história capaz de construir uma marca que conecta. E eu uso muito do que eu entendi para mim, do que eu conectei comigo através da minha busca para potencializar ainda mais os resultados das pessoas que me buscam para que eu oriente na parte profissional. Os japoneses eu sempre admirei muito pela cultura, pelos hábitos, e eu sempre achei ali um povo onde o conhecimento e a sabedoria sempre estão com um patamar muito mais elevado. Então, se eles puderam trazer para gente uma ferramenta tão potente, por que não usar de forma estratégica para a gente se conhecer e ampliar ainda mais? E quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente consegue ter uma comunicação muito mais estratégica. Quando a gente sabe o que a gente faz com naturalidade, fica muito mais fácil a gente usar dessa naturalidade nossa como estratégia para potencializar os nossos negócios, as nossas vendas, a nossa forma de nos conectar, como divulgar os nossos negócios. Esse mergulho interno através de ferramentas que façam com que a gente tenha contato com os nossos potenciais, faz com que a gente alcance os nossos objetivos com muito mais leveza e simplicidade. Por que complicar as coisas? Porque a gente precisa achar que está tudo no externo se as respostas estão dentro da gente, basta a gente parar, pensar e querer mergulhar para encontrar as nossas próprias respostas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, segue essa página para que eu possa entender que com a minha história você possa se desenvolver também.